Donald Trump está ferrado e, ao que tudo indica, cada vez mais desesperado. Pesquisas recentes mostram que aproximadamente 70% dos norte-americanos desaprovam o governo Donald Trump. Não é apenas uma crise de popularidade, é uma crise econômica que está atingindo diretamente o bolso da população norte-americana. Ao mesmo tempo, 59% dos norte-americanos afirmam que a situação financeira de suas famílias está terrível. Um retrato de um país que perdeu a confiança no futuro. Enquanto isso, os Estados Unidos permanecem atolados na guerra contra o Irã. Um conflito que deixou de ser apenas militar e passou a produzir efeitos econômicos profundos. A crise energética internacional provocada por essa guerra está elevando os preços da energia, que voltaram a passar US$ 100 por barril de petróleo nessa semana, pressionando a inflação, reduzindo o crescimento econômico e corroendo as principais promessas de campanha de Donald Trump: melhorar a vida da população. Para um presidente que prometeu acabar com as guerras, reduzir o preço da gasolina, fortalecer a economia e devolver a prosperidade aos Estados Unidos, a situação não poderia ser pior. E justamente por isso, Trump parece cada vez mais preocupado, não apenas com o futuro do seu governo, mas também com o futuro da sua carreira política. Afinal, ele está ameaçado novamente de impeachment caso perca as eleições legislativas desse ano. O problema é que um presidente pressionado costuma tomar decisões cada vez mais arriscadas. Isso torna o cenário internacional ainda mais perigoso. Hoje vamos analisar por que a guerra contra o Irã está destruindo a popularidade de Donald Trump, por que a economia norte-americana está entrando em uma fase extremamente delicada e quais podem ser as consequências disso para o restante do mundo, inclusive para o Brasil. Esse é o assunto do vídeo de hoje e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado pela presença aqui. A situação política de Donald Trump está ficando cada vez mais difícil. Os números mostram uma deterioração impressionante da percepção econômica dos próprios norte-americanos. No início do atual governo existia um certo clima de esperança. Depois dos anos finais do governo Biden, marcados por inflação elevada, dificuldades econômicas e enormes desgastes políticos, muitos eleitores acreditavam que Trump conseguiria reverter esse cenário. Essa expectativa aparecia claramente nas pesquisas. Em julho de 2025, 39% dos norte-americanos classificavam a situação financeira de suas famílias do seu domicílio como boa ou muito boa. Quando se somavam aquelas que respondiam excelente, o número chegava a aproximadamente 47% da população norte-americana. Quase metade da população tinha uma percepção positiva. Na mesma época, apenas 23% diziam que suas finanças familiares estavam em situação terrível. Era um cenário relativamente favorável para um governo recém-empossado. Mas apenas um ano depois, em julho de 2026, a situação mudou completamente. Agora, 52% dos norte-americanos afirmam que a situação financeira da família está terrível. Quando são somadas as respostas ruim e muito ruim, esse percentual se aproxima de 70% da população. Ou seja, em menos de 2 anos de governo, a percepção econômica mudou radicalmente. O sentimento dominante deixou de ser esperança e passou a ser preocupação. E existe um momento que aparece como um ponto de inflexão nessa mudança. Março foi justamente quando começou a nova fase da guerra contra o Irã. Para entender por que essa mudança foi tão rápida, é preciso lembrar como Donald Trump voltou ao poder. Quando Trump venceu a eleição presidencial, Joe Biden enfrentava um dos períodos de maior desgaste político dos últimos anos. Durante seu governo, houve um acúmulo aproximado de 19% de inflação, reduzindo significativamente o poder de compra da população norte-americana. Além disso, o apoio dos norte-americanos à guerra da Ucrânia gerou bilhões de dólares em gastos públicos, aumentando o sentimento de desgaste entre a população, que já havia passado décadas financiando conflitos internacionais no Iraque, no Afeganistão e outras regiões do mundo, principalmente no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, cresciam as dúvidas sobre a capacidade de Biden de liderar o país devido ao seu evidente declínio cognitivo. Ele já tinha passado dos 80 anos e já não tinha mais capacidade de fazer discursos como fazia antes. Foi nesse ambiente que Donald Trump apresentou sua campanha,
Ele prometeu romper completamente com o governo anterior. Disse que os Estados Unidos deixariam de entrar em novas guerras. Prometeu reduzir os preços da gasolina. Garantiu que faria a economia voltar a crescer. Falou em recuperar a indústria norte-americana. Prometeu trazer empregos de volta da China para os Estados Unidos. E prometeu colocar os interesses internos acima das aventuras militares no exterior. Essas promessas conquistaram setores importantes do eleitorado. Trump conseguiu aumentar seu apoio entre jovens, eleitores hispânicos e parte do eleitorado negro, grupos onde tradicionalmente enfrentava maiores dificuldades, que apoiavam mais fortemente o Partido Democrata. Mas essa coalizão começou rapidamente a se desfazer nos primeiros meses. É importante lembrar que Trump já chegava ao novo mandato carregando um elevado índice de rejeição por causa da gestão da pandemia de Covid-19 durante seu primeiro governo. Sua vitória eleitoral aconteceu não apenas pelo fortalecimento do movimento Make America Great Again, mas também pela enorme rejeição acumulada contra Joe Biden. Ou seja, boa parte dos votos recebidos por Trump representavam um voto contra Biden, e não necessariamente um apoio incondicional ao novo presidente. Isso ajuda a explicar a velocidade da mudança. Em julho do ano passado, aproximadamente 35% da população norte-americana apoiava o governo Trump. Nesse mesmo período, a desaprovação subiu de 62% para 70%. A margem política do presidente está diminuindo rapidamente. E quanto menor sua popularidade, menor também sua capacidade de aprovar projetos, negociar com o Congresso e manter unida sua própria base. O problema é que a queda da popularidade de Trump não aconteceu por acaso. Ela está diretamente ligada às promessas que Trump fez durante a campanha e que ele simplesmente não cumpriu. Em junho de 2025, os Estados Unidos participaram, ao lado de Israel, da chamada Guerra dos 12 Dias contra o Irã. Na ocasião, o governo norte-americano apostava em uma operação rápida que destruiria o programa nuclear iraniano. Mas a resposta iraniana foi muito mais intensa do que muitos esperavam. O Irã lançou ataques contra bases militares norte-americanas na região e também contra o território israelense, demonstrando capacidade de reação, mesmo diante da maior potência militar do século XX. A crise não terminou ali. No final de fevereiro deste ano, os Estados Unidos e Israel voltaram a atacar o Irã com uma operação ainda mais ampla. Dezenas de importantes lideranças iranianas foram mortas durante essa ofensiva, incluindo Ayatollah Ali Khamenei. Em vez de provocar um colapso interno, a guerra produziu um efeito oposto. O país passou a mobilizar sua população em torno do conflito, fortalecendo o sentimento nacional diante da intervenção externa. Só no funeral do Ayatollah Ali Khamenei, há poucas semanas, dezenas de milhões de pessoas participaram. Ao mesmo tempo, a crise se expandiu para o campo econômico. O fechamento do Estreito de Hormuz interrompeu uma das principais rotas de exportação de petróleo e gás natural e fertilizantes do planeta. E essa é justamente a parte que mais preocupa economistas e governos ao redor do mundo. Porque guerras podem terminar, mas choques de oferta em energia costumam produzir efeitos econômicos que permanecem durante anos. Poucos eventos têm um impacto tão profundo sobre a economia mundial quanto grandes choques no mercado de energia. Na década de 1970, a primeira crise do petróleo provocou uma combinação de inflação elevada, baixo crescimento econômico e instabilidade internacional que marcou praticamente uma década inteira. Agora existe o risco de uma dinâmica semelhante voltar a acontecer nos próximos anos. Com o Estreito de Hormuz fechado há mais de 5 meses, uma parcela significativa do petróleo, do gás natural e dos fertilizantes produzidos no Oriente Médio deixou de chegar normalmente aos mercados internacionais. Isso reduziu a oferta disponível justamente no momento em que a demanda é cada vez maior. Os efeitos começam a aparecer nos preços. Nessa semana, o barril de petróleo voltou a superar a marca de $100. E muitos analistas já discutem a possibilidade de novas altas caso a crise permaneça sem solução. Talvez chegando a $150, $200 nos próximos meses, ou até o início do ano que vem. Se o conflito continuar se prolongando e não houver uma reabertura das rotas marítimas, o mercado poderá enfrentar um período prolongado de escassez relativa de energia, talvez de muitos anos. E esse talvez seja o maior problema político para Donald Trump. Durante toda a campanha eleitoral, ele prometeu reduzir o preço dos combustíveis, combater a inflação e melhorar o poder de compra das famílias norte-americanas.
Hoje, porém, o cenário caminha exatamente na direção oposta. O aumento do preço da energia encarece praticamente toda a economia. O transporte fica mais caro, a produção industrial fica mais cara, os alimentos ficam mais caros, o custo de vida sobe para praticamente toda a população. Ou seja, uma guerra que começou do outro lado do planeta passa rapidamente a afetar o cotidiano de milhões de famílias ao redor do mundo, inclusive dentro dos próprios Estados Unidos. E isso ajuda a explicar por que a avaliação econômica do governo Trump está se deteriorando tão rapidamente. Mas os problemas da economia norte-americana não começaram com essa guerra. O conflito apenas acelerou dificuldades estruturais que já vinham se acumulando há décadas. Os Estados Unidos convivem há muito tempo com déficits comerciais elevados com o estrangeiro. O país importa mais bens industriais do que exporta já, enquanto a China consolidou uma capacidade produtiva extremamente competitiva em diversos setores estratégicos. Ao longo dos últimos anos, a resposta de parte das grandes empresas e dos grandes investidores norte-americanos foi apostar na inteligência artificial como novo motor de crescimento da economia. Trilhões de dólares passaram a ser direcionados para empresas de tecnologia na expectativa de que essa revolução tecnológica produzisse uma nova onda de produtividade, inovação e crescimento. Hoje, cerca de 40% da capitalização da Bolsa de Nova York está concentrada em apenas 7 gigantes de tecnologia: Nvidia, Apple, Tesla, Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft. Grande parte desses recursos não vem apenas de investidores norte-americanos. Também existe uma enorme participação de fundos internacionais, fundos soberanos e investidores como as famílias reais de países que são aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, como Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Justamente esses países passam agora a enfrentar uma situação extremamente delicada em razão da escalada do conflito regional entre Estados Unidos e Irã. Isso aumentou ainda mais a incerteza sobre o comportamento dos mercados financeiros. Até quando eles vão conseguir inflar a bolha de inteligência artificial? Ao mesmo tempo, surge outro problema. Apesar do enorme entusiasmo em torno da inteligência artificial, seus benefícios econômicos ainda são motivos de intenso debate. Em muitos setores, a tecnologia aumenta a produtividade, mas também substitui trabalhadores, automatiza funções, reduz contratações e concentra ainda mais renda nas empresas que controlam essas plataformas. Enquanto bilhões de dólares entram nas grandes empresas de tecnologia, a geração de empregos perde força. Os próprios números do mercado de trabalho dos Estados Unidos ajudam a ilustrar essa desaceleração. Em 2022, durante o governo Biden, os Estados Unidos criavam em média cerca de 300 mil empregos por mês. Desde que Trump voltou ao poder, essa média caiu para menos de 50 mil empregos mensais. Isso representa uma desaceleração muito significativa da capacidade da economia de absorver novos trabalhadores. E uma economia que cresce pouco, gera pouco emprego e ainda enfrenta inflação elevada costuma produzir enorme desgaste político para qualquer governo. Esse problema se torna ainda mais grave porque os Estados Unidos já eram uma sociedade extremamente desigual antes mesmo dessa nova crise. Em 2024, o 1% mais rico da população concentrava aproximadamente 31% de toda a riqueza nacional dos Estados Unidos. Quando ampliamos para 10% mais ricos da população, essa participação chega a cerca de 67% da riqueza do país. Enquanto isso, 50% mais pobres detinham em 2024 apenas 2,5% da riqueza nacional. Essa concentração patrimonial já dificultava o acesso de milhões de famílias à moradia, à educação, ao consumo. O mercado imobiliário ilustra bem essa transformação. Desde a crise financeira de 2008, o preço médio de uma casa nos Estados Unidos girava em torno de 200 mil dólares. Hoje esse valor supera 400 mil dólares. Ou seja, o custo de comprar um imóvel praticamente dobrou em pouco mais de uma década. Agora imagine essa realidade combinada com inflação elevada, crescimento econômico mais lento, menor criação de empregos e aumento do custo de energia. É exatamente nesse ambiente que Donald Trump precisa governar nesse momento e lutar para ganhar eleições. E é justamente esse ambiente que começa a aparecer nas pesquisas de opinião pública. A consequência política de tudo isso pode ser enorme. Trump ainda tem aproximadamente 2 anos e meio de mandato pela frente. Mas antes disso haverá as eleições legislativas
no fim desse ano. Caso sua base sofra uma derrota significativa, como provavelmente vai acontecer, ele poderá perder a maioria no Congresso, e se isso acontecer, os democratas ganharão muito mais espaço para bloquear projetos do governo, abrir investigações e até discutir um eventual processo de impeachment, caso encontrem fundamentos políticos e jurídicos para isso, o que a gente sabe que não falta. Por isso, a recuperação da popularidade tornou-se uma necessidade para a sobrevivência política do presidente. O problema é que a própria dinâmica da guerra dificulta essa recuperação. O Irã não teria mais como objetivo principal negociar rapidamente um acordo agora. A prioridade passou a ser aumentar o custo econômico da presença norte-americana no Oriente Médio, elevando a pressão sobre Washington. E se essa estratégia produzir efeitos duradouros sobre os preços da energia, sobre a inflação e sobre o crescimento econômico, o desgaste político dentro dos Estados Unidos vai aumentar ainda mais. Durante décadas, os Estados Unidos exerceram enorme influência internacional graças à combinação de poder militar, capacidade financeira e confiança global no dólar. Se conflitos prolongados reduzirem essa confiança, aumentarem os custos econômicos e enfraquecerem a posição norte-americana, outros atores internacionais poderão continuar a ampliar seu espaço no sistema internacional. Esse debate envolve temas como comércio internacional, fluxos financeiros, revoluções tecnológicas, reservas internacionais e o papel futuro do dólar nas transações globais. Independentemente de como esse processo evolua, uma coisa parece clara: as decisões tomadas em Washington não ficam restritas aos Estados Unidos hoje. Elas repercutem no preço dos combustíveis, no custo dos alimentos, nas taxas de juros, nos investimentos, no crescimento econômico e assim por diante. E também chegam até países como o Brasil. Por isso, acompanhar essa crise lá fora não é apenas uma curiosidade sobre política internacional, é uma forma de entender mudanças que podem afetar diretamente nossa economia, nossa política e nosso cotidiano. É exatamente isso que vamos continuar fazendo aqui no canal: acompanhar os acontecimentos internacionais, analisar os seus impactos para o Brasil e discutir quais caminhos podem ajudar o nosso país a enfrentar um cenário global cada vez mais instável. E se você quiser ajudar o canal a continuar produzindo análises independentes sobre política internacional e os interesses do Brasil, o QR Code do Pix vai ficar aqui do lado, disponível na tela. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.